Oi, pessoal! Eu sou a professora Fernanda Lopes e eu estou gravando essas aulas porque eu sei que tem muito aluno dedicado por aí só precisando de uma forcinha para deslanchar. Então, bora lá, bora estudar! E na aula de hoje nós vamos continuar estudando geometria analítica. Eu vou iniciar com o exercício. Considerando A e B, obtenha os pontos em que o segmento de reta AB intercepta o eixo X e o eixo Y. Nesse exercício, a gente percebe que tem os eixos X e Y, a gente sabe que tem os pontos A e B, sabe também que existe um segmento de reta ligando os pontos A e B. O que eu quero calcular aqui, o que eu quero obter aqui, são os pontos em que esse segmento intercepta o eixo X e o eixo Y. E eu estou visualizando na imagem a interseção com o eixo X e a interseção com o eixo Y. Eu percebo que esses 4 pontos eles ficaram alinhados. Se os pontos estão alinhados, eu já posso dizer que as tangentes de alfa e beta são iguais. E para representar esses pontos que estão alinhados com os pontos A e B, eu vou supor a existência de um ponto C com coordenadas x e y. E agora sim eu já posso dizer que a tangente de alfa é igual à tangente de beta. Vou usar aquela mesma fórmula que a gente estava usando antes. Nesse caso, na tangente de alfa, onde a gente usa os pontos A e B, ficaria 2 menos 6. Menos 6 vira mais 6, então 2 mais 6. Sobre 3 menos 1, que vira 3 mais 1. Na tangente de beta, a gente usa os pontos B e C. Então, ficaria y menos 2 sobre x menos 3. E agora, então, a gente vai resolver o que tem aqui. 2 mais 6, 8, 3 mais 1, 4. Do outro lado, a gente só repete. 8 quartos a gente consegue simplificar por 4, então 8 dividido por 4 dá 2, 4 dividido por 4 dá 1. Do outro lado, a gente só repete mais uma vez. E agora sim, a gente vai multiplicar cruzado. 2 vezes x dá 2x, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Sinal de igual. 1 vezes y dá y, 1 vezes menos 2 dá menos 2. A gente vai organizar, deixar o x, depois o y, depois o termo independente. 2x, o y vai vir para o primeiro membro, eu vou escrever menos y. O menos 6 já estava no primeiro membro, então eu escrevo menos 6. O menos 2 a gente vai trazer para o primeiro membro, então vai fazer a operação inversa, fica mais 2. E aí continua igual a 0. Menos 6 mais 2 dá menos 4. Então, fica 2x menos y menos 4 igual a 0. Essa daqui é a condição para que esse ponto C esteja alinhado com os pontos A e B. Mas não foi isso que o enunciado pediu. O enunciado pediu os pontos em que AB intercepta o eixo X e o eixo Y. Então, a gente vai continuar com essa condição e vai avaliar aqui a situação. O que a gente sabe sobre esses pontos de interseção com o eixo X e com o eixo Y? Olhando ali para o eixo X, eu percebo que a coordenada Y daquele ponto é 0. E olhando para o eixo Y, eu sei que a coordenada X daquele ponto é 0. Então, eu vou fazer essa troca. Eu vou trocar na interseção com o eixo X, eu vou trocar Y por 0. Vai ficar 2x menos 0 menos 4 igual a 0. 2x, então, vai ser igual a 4, porque esse menos 4 eu escrevi no segundo membro fazendo a operação inversa. Consequentemente, x igual a 2. Agora, eu já tenho as coordenadas daquele ponto. O x é 2 e o y é 0, que eu havia afirmado no começo. Agora, eu vou para a interseção com o eixo y. Na interseção com o eixo y, eu sei que o x é 0. Então, eu vou trocar o x por 0. Vai ficar 2 vezes 0 menos y menos 4 igual a 0. 2 vezes 0 dá 0. O menos 4 eu posso escrever no outro membro, vai ficar menos y igual a 4. Consequentemente, y igual a menos 4. Agora, eu já tenho também as coordenadas desse segundo ponto, onde x era igual a 0, que eu já tinha afirmado no começo, e y é igual a menos 4, que foi o que eu descobri agora. E para resolver essa questão, nós passamos por algo muito importante. Nós encontramos a equação de uma reta. Se o enunciado fosse, por exemplo, obtenha a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B. Eu marquei ali os mesmos pontos, só que agora eu tirei o segmento de reta e coloquei uma reta. Para eu obter a equação geral de uma reta, eu vou precisar supor que existe um ponto C
alinhado a esses dois pontos, os pontos A e B. E realmente existe, né? Na verdade, existem infinitos pontos alinhados aos pontos A e B. E quando eu suponho que existe um ponto C alinhado, eu consigo afirmar que a tangente de alfa é igual à tangente de beta, então eu posso fazer exatamente o que foi feito na questão anterior. O que seria a equação geral dessa reta? Seria justamente a equação que a gente encontrou na questão anterior, que era 2x menos y menos 4 igual a zero. Então, a partir de agora, que a gente já sabe como encontrar a equação geral de uma reta, a gente vai fazer a mesma coisa que foi feita anteriormente. A gente vai supor que existe um terceiro ponto alinhado aos dois anteriores e vai afirmar que as tangentes de alfa e as tangentes de beta são iguais. A gente vai comprovar isso usando o GeoGebra agora. No GeoGebra, eu vou marcar os pontos A e B. A gente sabia que as coordenadas de A eram menos 1, menos 6. Eu vou marcar aqui. Sabia que as coordenadas de B eram 3, 2. Vou marcar aqui também. A gente encontrou a equação geral da reta, que era 2x menos y menos 4 igual a zero. E, de fato, quando a gente digita a equação da reta no GeoGebra, ele gera uma reta e essa reta passa pelos pontos A e B. Então, a nossa equação está certinha. Vamos voltar, então, e vamos fazer outra questão. Obtenha a equação geral da reta que passa pelos pontos 1, menos 5 e B, menos 1, menos 5. Agora você já sabe o que fazer. Você sabe que tem que supor a existência de um ponto C que pertence a essa reta. Esse ponto está alinhado com os pontos A e B. E você vai dizer que a tangente de alfa é igual à tangente de beta. Então, pausa o vídeo nesse momento, faz a questão, daqui a pouco você volta para corrigir. Voltamos, espero que você realmente tenha pausado o vídeo, feito, espero também que você tenha acertado. Eu vou usar as mesmas fórmulas que a gente tinha usado antes, tangente de alfa, então eu uso os pontos A e B. 5 menos menos 5 fica 5 mais 5. Menos 1, continua sendo menos 1, menos 1. Na tangente de beta, eu vou usar os pontos C e B. Então, eu vou fazer y menos 5 igual a x menos menos 1. Menos menos vira mais 1. 5 mais 5, 10, menos 1, menos 2. Do outro lado, a gente só repete. O 10 e o menos 2 eu consigo simplificar ambos por 2. Então, 10 por 2 dá 5, menos 2 por 2 dá menos 1. Do outro lado, a gente só repete. Vou fazer a multiplicação cruzada agora. 5 vezes x mais 1 dá 5x mais 5. Igual, menos 1 vezes y menos 5, eu vou multiplicar e só vai mudar o sinal, né? Menos y mais 5. Vou fazer a organização agora, todo mundo no primeiro membro. 5x mais y, mais 5 eu vou cortar, porque eu tenho mais 5 no primeiro membro, mais 5 no segundo membro. Se eu levasse o segundo mais 5 para o primeiro membro, daria 0. Então, eu só cortei. E igual a 0, essa daí é a equação geral da reta. Eu vou agora fazer as confirmações no GeoGebra. A gente vai marcar os pontos 1, menos 5, menos 1, 5, e vai digitar a equação 5x mais y. Ponto A, 1, menos 5. Ponto B, menos 1, 5. Equação geral da reta, 5x mais y igual a 0. Realmente, a reta passou pelos pontos A e B conforme a gente previu. A gente vai resolver agora uma segunda questão, onde eu dou a equação de uma reta e eu quero verificar se os pontos A e B pertencem a ela. Que no caso tem a equação 4x mais y menos 7 igual a 0. Como que nós vamos fazer essa verificação? A gente troca as coordenadas x e y pelas coordenadas dadas. No lugar do x eu coloco 2, no lugar do y eu coloco menos 3. Então, fica 4 vezes 2, menos 3, menos 7 igual a 0. 4 vezes 2 dá 8. Repete o menos 3, o menos 7 e o igual a 0. Menos 3 menos 7 dá menos 10. 8 menos 10 dá menos 2. Bom, a gente acabou com uma afirmação menos 2 igual a 0. Essa afirmação é falsa. Se a afirmação foi falsa, significa que o ponto A não pertence à reta. Agora você vai pausar o vídeo, substituir o x por 3 e o y por menos 5. Daqui a pouquinho você corrige para saber se o ponto B pertence ou não à reta.
Muito bem, vamos à correção. Trocando o x por 3, eu tenho 4 vezes 3. Trocando o y por menos 5, eu continuo ali com menos 5, o menos 7 e o igual a 0. 4 vezes 3 dá 12, menos 5 menos 7 igual a 0, a gente só repetiu. Menos 5 menos 7 dá menos 12, e 12 menos 12 dá 0. Então, realmente, essa afirmação foi verdadeira. A gente está com a seguinte situação, então. O ponto A não pertence à reta, porque a afirmação foi falsa. O ponto B pertence à reta, porque a afirmação foi verdadeira. Então, agora a gente vai confirmar isso mais uma vez com GeoGebra. A gente vai digitar ali as coordenadas dos pontos e a equação da reta. A equação da reta, 4x mais y menos 7 igual a 0. Essa é a nossa reta. As coordenadas de A eram 2 menos 3. Realmente, o ponto A não pertence à reta. As coordenadas de B eram 3 menos 5. Realmente, o ponto B pertence à reta e a gente fez tudo direitinho. Então é isso, eu espero que a aula tenha sido útil, que você tenha entendido. Inclusive, você pode usar em casa o GeoGebra para fazer a confirmação dos seus resultados. Você pode digitar GeoGebra Classic no seu navegador e vai conseguir fazer tudo o que eu fiz aqui com vocês na aula de hoje. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos que têm dificuldade em matemática. Até a próxima!